Bom dia, graça e paz. Você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva desde as 6 horas da manhã. Agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, aqui pelo Facebook, logo em seguida no canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, graça e paz. E é esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, que nós vamos iniciar o nosso dia orando, falando a Ele. Onde você estiver nesse momento, esteja na mesma frequência. E qual é a nossa frequência, pastor? Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mantém alinhados. Afinal de contas, é o Espírito Santo de Deus que testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que somos filhos de Deus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelas bênçãos, pela proteção e pela direção. Seja feita a sua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. E venha o seu reino sobre nós. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Também coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que também sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de divisão, de inveja, de mágoa, de rancor. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nesta manhã, neste dia, eu quero trazer um assunto muito interessante para nós, que é sobre o pecado das filhas de Ló, que nos traz lições de advertência e graça. O texto que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao 38, que diz assim: Ló subiu de Zoar e habitou na montanha, e com ele as suas 2 filhas, porque temiam habitar em Zoar. Habitaram numa caverna, e disse a mais velha à mais nova: Nosso pai é velho, e não há homem na terra que venha a nós, conforme o costume de toda a terra. Vinde, façamos beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a linhagem do nosso pai. E deram a beber vinho ao pai. Naquela noite se deitou com ele, e ele não percebeu quando se deitou com ela, nem quando se levantou. E aconteceu que no dia seguinte, a mais velha, a mais nova, eis que eu me deitei ontem à noite com meu pai, dele a beber vinho, também esta noite. E entra e deita-te com ele, para que conservemos a linhagem do nosso pai. E deram de beber vinho ao pai naquela noite também. E a mais nova se levantou e deitou-se com ele, e ele não percebeu quando se deitou com ela, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. E a mais velha deu à luz a um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho, e chamou-lhe Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, o contexto histórico aqui, para entendermos realmente o que é que aconteceu com as filhas de Ló, nós precisamos voltar ao contexto em que essas mulheres, onde elas viviam. Vejam bem que Ló era o sobrinho de Abraão. Vamos pegar a história lá de trás. Deus, quando chamou Abraão, falou: sai de tua parentela, tua família. Ló era filho do irmão de Abraão que morreu, e Ló morava com Abraão e Sara. Abraão não tinha filho, Ló era o sobrinho dele. Então, quando ele saiu de sua terra com Sara, ele levou também Ló, os seus empregados, todo o seu gado. Ló foi junto com ele. E a partir do momento que eles iam andando, iam caminhando, o gado ia crescendo, eles iam posando aqui e ali, o gado de Ló cresceu e o gado de Abraão cresceu, e os seus
pastores começaram a se conflitar. Então Abraão, para não ter intriga com seu sobrinho, falou para ele: escolhe para um lugar onde você quer ir. Se você escolheu o sul, eu vou para o norte. Se você escolheu o oriente, eu vou para o ocidente. Então Ló levantou a cabeça, eles estavam no ponto alto, e olhou para uma área de verdes campinas, que era a área de Sodoma e Gomorra. E ele escolheu ir para lá. Sodoma e Gomorra era uma terra onde o pecado era uma prática cotidiana. Incestos entre pai e filhos, pais e filhos e filhas também, irmãos. Então era uma prática comum desse pecado sobre moralidades entre os próprios da família. E eles foram para lá. Só que Sodoma e Gomorra estava tão em pecado que Deus resolveu destruir com fogo do céu. Então Abraão orou a Deus, implorando pela vida do seu sobrinho e da família dele. Então Deus mandou anjos para livrá-los. Teve aquele confronto que os homens da cidade queriam ter relações com aqueles anjos. E Deus permitiu que tirassem Ló, sua esposa e suas filhas. A mulher de Ló olhou para trás no momento que estava saindo da cidade, virou a estátua de Sal, né? E as filhas foram com ele. Então, o que as filhas fizeram com Ló era uma prática que era comum as filhas se deitarem com o pai lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra, né? Era uma prática muito comum de coito anal e tantas coisas assim. Então, o que elas fizeram era algo que era comum na cidade. Então, o pecado saiu com elas. Então, esse é o contexto. Então, Ló, eles foram salvos da destruição de Sodoma e Gomorra, que eram cidades conhecidas por causa da depravação pecaminosa. Quando nós lemos ali o texto de Gênesis 19, versículo 24 e 26, ao 26, dá um detalhe bem interessante, porque era uma cidade onde a depravação, onde pecaminosa, acerca de imoralidades sexuais, era uma prática comum. E após a destruição, Ló e suas filhas se refugiaram nessa caverna, longe da civilização. Então o medo e a desolação dominavam as vidas daquelas duas irmãs. Então as filhas de Ló, acreditando que eram as únicas sobreviventes, então elas tomaram a trágica e errada decisão de embriagar o pai e ter relações com ele para perpetuar a linhagem familiar. Então esse ato não apenas revela a gravidade do desespero humano, mas também a distorção moral que pode ocorrer em tempos de crise. Então isso é um tema muito atual, distorção moral em tempos de crise, porque tem coisas que são legais, mas é imoral, e que tem coisas que são imorais, mas que é legal, ok? Então, quando nós fazemos a exegese do texto ali, por exemplo, o versículo 30, o medo e a solidão de Ló e suas filhas levaram eles a se isolar. Eles tinham medo de ir à cidade chamada Zoar, porque as outras cidades odiavam Sodoma e Gomorra por causa dessa prática pecaminosa e imoral que eles viviam. Então, eles não queriam ir para Zoar e se refugiaram em caverna. Então havia um medo, o medo e a solidão deles, dos três ali. O versículo 31 nos mostra que as filhas de Ló, desesperadas, pensam que não há outro homem para assegurar a continuidade da família de Ló, ou seja, a continuidade familiar. E dos versículos 32 ao 35, vem então o plano para embriagar o pai e ter relações com ele. Então aí é um reflexo da falta de fé e também da desesperança. Elas não confiaram que Deus poderia prover o futuro. Porque não crer em Deus também era uma prática daquela família. Eles se afastaram da presença de Deus. E por fim o versículo 36 ao 38 traz o resultado do pecado, que foi a concepção de Moabe e Ben-Ammi, que transformaram-se em nações que em muitos momentos foram adversários de Israel. Então, essa maldição tem pecados que traz consequências lá na frente. Agora, como que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia? Qual a aplicação prática
dessa situação das filhas de Ló, que tiveram filhos com o seu pai. Primeiro ponto de aplicação prática aqui da história das filhas de Ló nos ensina várias lições importantes para as nossas vidas. O primeiro ponto é o desespero que traz decisões erradas. Pessoas desesperadas tomam decisões erradas. Então, em momentos de crise, nós podemos ser tentados a agir de uma maneira impulsiva. Então, nós precisamos lembrar que Deus, ele é soberano e que ele sempre tem um plano, mesmo quando não conseguimos visualizar esses planos. Então, o que é que acontece? Devemos buscar a orientação divina para todas as decisões tomadas. Segundo ponto, consequências. As consequências vêm de toda a decisão. Então, o pecado, ele tem consequências duradouras, ou às vezes consequências que são superficiais, mas são consequências. Mas aqui as ações das filhas de Ló não apenas afetaram as suas vidas, mas também impactaram a história de Israel. Então nós precisamos ser conscientes de que nossas escolhas têm uma consequência. Quando você escolhe dormir tarde e acordar cedo, qual é a consequência? Seu corpo fica cansado para as atividades do outro dia. Eu lembro no quartel, algumas vezes, alguns colegas chegavam cansados e eu falava, cara, virasse a noite ontem, né, mano? E ele, chefe, ontem eu virei à noite. Eu, pois é, hoje estás cansado, quebrado aí. Ou seja, existe a consequência que está atrelado diretamente à decisão que você toma. E o último ponto de prática, da aplicação prática, é a graça de Deus. Apesar do pecado, Deus ainda estava trabalhando. Moabe e Ben-Ami, embora descendentes de um ato pecaminoso, desempenharam papéis significativos na história. Então isso nos lembra que mesmo em nossas falhas, Deus pode trazer redenção. É o que aconteceu com Davi e Batseba. Batseba era casada com Urias, um general do exército de Davi. Davi sentiu desejo por ela porque ela foi se banhar aos olhos de Davi. Sem roupa, Davi se sentiu tentado, deitou com ela engravidou. Davi planejou matar o marido dela e o matou. Então trouxe consequências. O primeiro filho, que era um ato pecaminoso de Davi com ela, o menino nasceu e morreu logo em seguida. E logo em seguida Davi vai e casa oficialmente com Batseba e tem um filho chamado Salomão, que foi o herdeiro do trono de Davi. Mas antes disso uma criança morreu. Sabe? Mas Deus traz redenção. Qual foi a redenção do pecado de Davi e Batseba? Foi Salomão, o rei, que reinou também 40 anos também. Então Deus sempre traz também a redenção. Então, essa lição nos mostra que João diz assim: filhinhos, rogo para que não pequeis. Mas se acaso pecares, porventura, saiba que tens um advogado à vossa defesa, Jesus, o justo. Então que nós tenhamos essa certeza que tudo aquilo que nós intentamos em fazer tem consequências. Tudo aquilo. Toda decisão tem uma consequência. Eu já falei aqui algumas vezes. A vida resume-se em decisões e consequências. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e continue derramando bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz.